Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de Q&A aqui no nosso canal. Para quem quiser participar, recebemos as perguntas nas quintas-feiras no nosso canal no Instagram. Leandro Ruschel, tudo junto. Então vamos aqui às respostas. Brasília foi construída para afastar o povo dos donos do poder? Sem dúvida, né? Porque você pega uma cidade construída no meio do nada, longe dos grandes centros urbanos brasileiros, automaticamente você já diminui a capacidade do exercício de pressão popular em cima dos poderosos. Aí você constrói aquela cidade cuja arquitetura, né, é basicamente comunista. Você tem grandes prédios horríveis, espaços gigantes, né? Você coloca 1 milhão de pessoas lá na frente dos três poderes e parece que tem pouca gente, porque os espaços são grandes, né? Os prédios são grandes e imponentes. De uma certa forma, simboliza o Estado esmagando o indivíduo, que é sempre, né, o grande projeto comunista. Então, Brasília faz parte de todo o projeto republicano brasileiro que serve para garantir o poder político e econômico nas mãos de uma oligarquia, enquanto o povo é escravizado. Esse é o resumo da história brasileira. Acredita que o caso do criminoso Diddy pode chegar em políticos e poderosos nos Estados Unidos? Para quem não sabe, né, o Diddy, também conhecido antigamente como Puff Daddy, é um rapper americano que está preso sob denúncias de tráfico de pessoas, de assédio sexual, de posse ilegal de armas e drogas, entre outras coisas. Ele é bem famoso no meio artístico e promovia festas regadas a sexo e drogas em que haveria exploração sexual de homens e mulheres e abuso de substâncias ilícitas. E ele lembra um pouco, né, o caso do Jeffrey Epstein, que era um financista, tinha conexões com o mundo do poder, era um pedófilo, promovia também esse tipo de festa, né, para pessoas muito poderosas e que acabou se suicidando na cadeia. Isso tudo confirma uma série de denúncias que eram consideradas aí pela esquerda como teorias da conspiração da direita sobre uma vida depravada de artistas, de políticos poderosos, usualmente ligados ao campo esquerdista, e que agora, né, tem se provado verdade. Então, o que nós temos é claramente uma elite, especialmente nesse meio artístico, completamente apodrecida, que perdeu qualquer pingo de valor moral e que busca impor esse tipo de valor, né, ou falta de valor, para o resto da sociedade. É a liberação sexual absoluta, é a liberação de todas as drogas, todo tipo, né, de comportamento sexual, ideologia de gênero, exploração até mesmo de menores, liberação de todos os tipos de drogas para destruir a sociedade por dentro. E obviamente que agora vários desses artistas, vários desses participantes dessas festinhas estão apagando fotos com o Diddy e ele está na cadeia. As autoridades já apresentaram aí a notícia de que ele poderia estar planejando o seu suicídio, né? Então não ficaria surpreso se ele aparecer suicidado aí nas próximas semanas. Na teoria clássica, quais os passos para a implementação do comunismo? Segundo Marx, seria preciso fazer a conscientização das massas sobre o fato delas serem, né, supostamente exploradas. Na visão tradicional marxista, a exploração se dá pelos burgueses contra os proletários, né, através da exploração deles no conceito de mais-valia. Então, um empresário, um burguês, só ficaria rico porque ele reverte para si o valor adicionado de um trabalhador em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de serviço ou produção de algum produto, né? Então, deveria haver a união desses proletários para tomar o poder e implementar uma ditadura com a eliminação dessa classe opressora. Essa ditadura do proletariado faria com que o Estado tomasse, né, os meios de produção. Nós teríamos então uma implementação do socialismo e esse socialismo daria espaço para o comunismo, em que o Estado seria, em tese, né,
abolido e nós teríamos então uma sociedade sem classes, o paraíso no mundo. Obviamente não precisa dizer que as buscas pela implementação dessa ideia geraram as piores ditaduras da história humana, com o assassinato, a morte de milhões e milhões de pessoas, a produção de uma pobreza sem paralelos na história, enfim, com a falta de todo tipo de produto ou serviço, foi uma grande desgraça, né? Então, os defensores ainda do comunismo, do projeto marxista, afirmam que, na verdade, todos esses projetos que foram implementados acabaram falhando, né? Não podemos dizer que foi uma falha do projeto em si, mas a falha da implementação, né? A ideia marxista teria sido desvirtuada. Isso é uma bobagem, na verdade, a ideia marxista por si só é diabólica e produzirá sempre o mesmo resultado. Então o comunismo não deixa de ser aquela cenoura de burro que é apresentada aos ingênuos, às massas, para que um grupo de pessoas utilize então esse subterfúgio, essa justificativa para tomar o poder e manter o poder escravizando o resto da sociedade. Então o projeto comunista não deixa de ser um projeto de poder para uma elite intelectual que escraviza o resto da sociedade. Quando a Previdência no Brasil entrará em colapso? Bom, esse não é um problema só do Brasil, né? Nós temos cada vez menos trabalhadores operando para sustentar um número cada vez maior de aposentados, as pessoas vivem cada vez mais tempo e a conta simplesmente não fecha. A conta só aumenta. Dito isso, eu não acredito que haverá necessariamente um colapso, né? Um dia que os benefícios não serão pagos. As estratégias dos governos, até por conta da pressão política em manter esses benefícios, é aumentar aos poucos a idade de aposentadoria e retirar o poder de compra desses benefícios através da inflação. E é por isso que é muito importante para todo mundo desenvolver um plano, né, de promover aí um patrimônio, uma poupança, uma reserva por conta própria, não dependendo então dos estados para garantir o seu sustento, especialmente na terceira idade. É importantíssimo que você defina essa estratégia de criação de uma poupança de patrimônio e aumento desse patrimônio ao longo do tempo. Tenho 100 mil reais investidos no Brasil e gostaria de fazer um investimento em dólares. Eu sei que em dólares esse valor não é muito grande, mas há como fazer essa operação? Claro que há. Aqui na Liberta Investimentos, por exemplo, nós oferecemos a possibilidade de você investir através de um aplicativo em que não há necessariamente um valor mínimo, né? A partir de 100, 200 dólares você pode fazer uma transferência e começar a fazer alocações. Os ETFs, por exemplo, oferecem a possibilidade de você investir numa carteira diversificada com uma alocação muito baixa, né? A partir desse valor, aí, algumas centenas de dólares. Então hoje a vida do investidor que quer diversificar internacionalmente é muito mais fácil do que já foi no passado. O que você acha desse negócio do Drex, né? Para quem não sabe, o Drex é o nome, o apelido que recebeu uma moeda digital que seria emitida pelo Banco Central brasileiro. Num primeiro momento, essa moeda serviria para transações entre instituições financeiras e não para o dia a dia dos cidadãos. Eu me preocupo muito com esse tipo de moeda digital emitida pelos bancos centrais, porque oferece uma porta aí de acesso aos seus recursos que pode se transformar num instrumento totalitário, como acontece na China, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, vários estados americanos, incluindo a Flórida, proibiram esse tipo de moeda digital. Onde é que reside o perigo? Ora, se o Banco Central emite uma moeda digital e tem o controle sobre o bloqueio imediato ou até mesmo sobre o tipo de uso que você pode fazer dessa moeda, você tem a possibilidade de controle das pessoas numa prisão sem muros. Na China, por exemplo, já existe um sistema de crédito social acoplado a esse conceito de moeda digital emitida pelo Banco Central chinês. E aí você pode ganhar ou perder pontos nesse sistema de crédito social por simplesmente criticar ou apoiar o governo, né? Não podemos esquecer que na China nós temos uma ditadura. Imagine que se você falar mal do governo, você perde pontos e daí aquele recurso que você tem pode ser anulado, pode ser bloqueado ou então pode ser limitado, né? Por exemplo, nesses locais na China em que esse sistema está em teste, se você diminui o seu crédito social, você está proibido de comprar uma passagem aérea, uma passagem
de ônibus, pode estar proibido de comprar certas coisas no mercado, pode perder o acesso a um crédito para comprar um imóvel, né? Então, basicamente, a moeda digital controlada por Banco Central é uma ferramenta potencialmente totalitária, muito, muito perigosa. Haddad aparenta visualmente não saber nada de economia. É isso mesmo? Não é nem só uma questão de avaliar se ele sabe ou se ele não sabe. A questão toda é que ele defende uma agenda que vai produzir o que sempre produziu, né? Um Estado grande vai produzir mais corrupção, menos eficiência, menos riqueza e mais repressão política, no final das contas, né? Porque se você coloca o poder econômico centrado no Estado, apenas quem serve ao Estado irá se beneficiar economicamente e você transforma o resto da população em servo, né, do Estado. Então, é essa a lógica petista, essa é a lógica do Haddad. Não poderia se esperar nada diferente de um sujeito que sempre defendeu o socialismo, né? De forma entusiasmática até. Então, não é nem uma questão de não entender, né? É uma questão de ter uma visão que vai além do equivocado. É uma visão que nós sabemos que vai gerar pobreza. Bolsas americanas nas máximas, inflação e juros caindo acima do esperado. A manipulação a favor da Dilma americana? Sem dúvida, né? Essa queda da inflação já era algo esperado, ainda a inflação está mais alta do que a média histórica, mas se a gente pegar todo o período do governo Biden, a inflação ainda está muito alta. É por isso que, mesmo com uma economia em pleno emprego, nós temos as pessoas indignadas com uma baixíssima aprovação do governo Biden. Porque quando a esquerda faz, né, o que costuma fazer aqui nos Estados Unidos, faz como no Brasil, a diferença é que os Estados Unidos têm a grande vantagem de emitir a moeda de reserva global, mas quando a esquerda expande os gastos públicos, isso gera aquecimento econômico, só que ao mesmo tempo gera inflação, que produz a perda do poder de compra do trabalhador, o que acaba gerando uma miragem, né, de crescimento de uma economia pujante, quando na verdade a gente tem uma economia insustentável com perda sistemática do poder de compra. E é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Agora, a manipulação veio com o corte das taxas de juros em 50 pontos pelo Fed. A maioria dos analistas, dos economistas, esperavam um corte mais limitado de 25 pontos, já que nós temos ainda, né, uma inflação acima da média e a economia ainda aquecida. Então, claramente, parece que eles querem continuar pedalando a bicicleta de incentivos monetários para manter a economia em expansão e favorecer especialmente o mercado acionário, né? Se isso vai ser o suficiente para levar a Kamala Harris, a Dilma americana, até a Casa Branca, ainda é cedo para dizer. Particularmente espero que não. Quais documentos preciso para abrir uma conta de investimento nos Estados Unidos? O processo é muito simples. Você preenche um cadastro eletrônico, você precisa um comprovante de endereço em seu nome e você precisa de um documento de identidade. É só isso que você precisa para abrir a sua conta e começar a investir nos Estados Unidos. A regra primeiro vai o seu dinheiro, depois você. Faz sentido em mudança para os Estados Unidos? Sem sombra de dúvida, né? É muito mais difícil você estar num país se você já não tem os recursos necessários. E vou além, você precisa fazer, em primeiro lugar, um plano. As pessoas que eu vejo vindo para os Estados Unidos e acabando, né, tendo que voltar, o movimento não dando certo, é por falta de planejamento. Então, além do dinheiro, você tem que saber como é que você vai gerar a sua renda, como é que você vai viver por aqui, né? Não dá para simplesmente fechar a porta da sua casa no Brasil e vir para os Estados Unidos. Como você vê a atuação de deputados como Nicolas, último vídeo produzido, né, defendendo o boicote ao PSD? Eu vejo com ótimos olhos, porque isso abre, né, a cabeça, a visão das pessoas do eleitorado médio, que o furo no Brasil é muito mais embaixo do que o PT, do que a esquerda, né, do que a presidência do descondenado. O que nós temos no Brasil é um centrão que está por trás da repressão política em curso, que está avalizando, que é o principal sócio do consórcio no poder, né? Tiraram Lula da cadeia para colocar na presidência como uma figura auxiliar, mas o centro do poder não está hoje no PT, está justamente nessa velha oligarquia política que controla o Brasil desde sempre, que foi ameaçada a partir
das jornadas lá de 2013, dos protestos, né, que resultaram na queda da Dilma e na eleição do Bolsonaro, e que perceberam a necessidade de implementar a repressão política como forma de manutenção do poder. Então, o PSD representa, né, o Centrão, Pacheco, Kassab, e eles representam o maior problema que nós temos hoje no Brasil, que é o fim das nossas liberdades fundamentais, da nossa liberdade de expressão, do nosso direito de defesa, em nome da manutenção do poder nas mãos desse sujeito. É por isso que esse problema precisa ser atacado, não simplesmente batendo na esquerda, no PT, né? Quando, na verdade, são esses sujeitos que estão por trás, são os principais responsáveis pelo fim da democracia brasileira. Após a conferência da ONU, como ficou a imagem do Brasil? A imagem continua a mesma, né? De um país que está claramente em busca de um alinhamento maior com o que há de pior no mundo. Então, o descondenado defendeu lá o Hamas, atacou Israel, defendeu de uma certa forma a Rússia, defendeu a ideia chinesa, né, de mundo multipolar. Então o Brasil vai se alinhando com o eixo, né, de China, Rússia, Irã e de todas as ditaduras do mundo, enquanto não falou uma palavra sobre a ditadura venezuelana, que o descondenado, que o PT, que esse pessoal da esquerda ajudou a colocar no poder e que agora é uma ditadura escancarada, ninguém consegue mais esconder, né? Então o Brasil sai como um país cada vez mais anti-ocidental e andando aí por um projeto chinês. Acha a XP confiável para deixar meu dinheiro? Comecei agora com 100 mil reais. Olha, nós trabalhamos com a XP desde 2011, tem sido um ótimo parceiro para nós, para os nossos clientes, e é uma instituição que tem mais de R$1 trilhão, né, de ativos. Então é algo muito consistente. A XP oferece uma ótima plataforma de investimentos com segurança. Qual é a sua previsão para a cotação do real frente ao dólar no médio e longo prazo? Já é complicado, se não impossível, prever exatamente qual será o valor do real frente ao dólar no curto prazo, imagina para o médio e longo prazo. Mas o que nós podemos fazer é observar o passado para traçar aí cenários possíveis. E o que nós podemos ver olhando para o passado é que é uma tendência do real ter uma inflação maior do que o dólar, ou seja, uma tendência do dólar se valorizar em relação ao real. Ainda mais num governo que está apresentando uma completa irresponsabilidade fiscal, aumentando gastos, né, acima de 2 dígitos ao ano e tentando fazer a conta fechar através do aumento dos impostos, que é algo recessivo, né? Esse crescimento econômico que nós estamos vendo no Brasil não é sustentável porque está ancorado na expansão de gastos do governo e no aumento do endividamento. Nós já vimos esse filme antes, durante os governos Dilma. O que nós temos que ficar atentos é que se nós tivermos, ou quando, melhor colocando, nós tivermos alguma crise internacional, essas fragilidades devem se apresentar e podemos observar uma aceleração da valorização do dólar frente ao real. E se isso acontecer, há a possibilidade do governo dificultar o envio de recursos para o exterior, o que deve acelerar mais ainda o câmbio, né? Então, o que nós podemos dizer é que há uma expectativa de valorização do dólar frente ao real, especialmente se a gente olhar para o médio e longo prazo. Você acha que o Marçal é um novo Dória? Se sim, até que ponto? Não me parece um novo Dória porque são perfis muito diferentes, né? O Dória nasceu em berço de ouro, sempre orbitou o poder político, enquanto o Marçal aparentemente veio de uma origem bastante humilde, né? E fez a sua riqueza por esforços próprios. Agora, se você se refere à questão de apresentar uma postura supostamente de direita para depois esquecer a agenda, é uma grande incógnita, né? Não tem como saber. E algumas outras posturas do Marçal no passado levantam, né, uma dúvida sobre o quanto ele é confiável. Agora, pelos projetos que ele tem apresentado e pelas pessoas que ele tem cercado, acho difícil fazer uma guinada mais à esquerda como o Dória fez. E, na verdade, o Dória sempre foi tucano, então não foi bem uma guinada à esquerda, né? Ele apenas fez de conta que era de direita, mas sempre foi um sujeito de esquerda.